Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, sabemos que avança o horário e poderia-se, por razão disso, omitirmos hoje o sermão, mas o Padre se propõe mesmo assim a fazer o sermão por causa da importância desta festa da purificação de Nossa Senhora e os frutos espirituais que ela reserva para nós, e não tem como nós não meditarmos, pelo menos que seja um pouco, nesses mistérios, sagrados mistérios que envolvem esta festa. Em primeiro lugar, neste ano difícil de 2025 que estamos vivendo, e sabemos que será um ano muito difícil em muitos aspectos, a providência divina nos dá sinais do seu amor, e um sinal é a festa de hoje, a festa da purificação de Nossa Senhora, coincidir providencialmente com o domingo, que é o dia do Senhor. São pequenos detalhes que muitas vezes nos passam desapercebidos, mas que é um alento no meio da tempestade que estamos vivendo em nosso país e no mundo, e que, portanto, não podemos deixar de perceber os sinais, e este sinal da presença de Deus, do amor de Deus, da predileção de Deus para conosco. Quando esta festa ela coincide com um dia de semana, isso nos priva, por causa do trabalho, de assistirmos à Santa Missa, de participarmos da bênção das velas e assim também participarmos dos frutos desta festa. Mas, coincidindo providencialmente com o domingo, esse é um grande sinal da predileção do amor de Deus para conosco. A festa da purificação de Nossa Senhora, ela tem origem na Igreja de Jerusalém, no século IV. É uma festa antiga. E depois passou-se a ser celebrada em Constantinopla, e depois, no século VII, passou-se a celebrar em Roma. E de Roma passou-se então a celebrar na Igreja Universal, ou seja, em todo o mundo, em todas as dioceses. E até hoje, então, essa festa, ela brilha no calendário litúrgico. A festa da purificação de Nossa Senhora, mesmo encerrado o tempo do Natal com a festa do batismo do Senhor, no dia 13 de janeiro, ela encerra o ciclo natalino. 40 dias depois do Natal, exatamente hoje, esta festa então encerra o ciclo natalino e nos introduz então para um outro tempo litúrgico, um outro momento litúrgico, outro tempo litúrgico. E o padre recorda isso porque a lei de Moisés prescrevia que todo primogênito deveria de ser apresentado ao templo 40 dias depois do seu nascimento, e ali deveria de ser oferecido um resgate, ou seja, um sacrifício, para que, apresentando aquele primogênito a Deus, ele fosse dedicado a Deus, como consagrando-o a Deus ao apresentá-lo, através do resgate, através do sacrifício. E a lei de Moisés também prescrevia que, se a pessoa não tinha condições de oferecer um carneiro, de oferecer uma ovelha, que seria muito mais caro, né, para oferecer, uma família pobre, poderia então oferecer um par de pombos ou um par de rolinhas, né? E assim fez então Nossa Senhora e São José, porque eram pobres. Nosso Senhor então é apresentado no templo 40 dias depois do seu nascimento, e assim Nosso Senhor, ele cumpre a lei de Deus. Nosso Senhor, ele faz questão de cumprir a lei de Deus nos detalhes, para nos ensinar que nós devemos cumprir a lei de Deus, e nós não podemos fugir desse dever, acima de tudo e em primeiro lugar. O primeiro ensinamento do Senhor, né, nesta festa da purificação de Nossa Senhora. Depois também a mulher que deu à luz, conforme prescrito pela lei de Moisés, ela deveria então, 40 dias depois de dar à luz, se apresentar no templo para ser purificada, porque a crença judaica é que uma mulher que passou por um parto, derramou sangue, e isso seria então, a tornaria impura.
Então, apresentando-se no templo 40 dias depois do parto, ela então se purificaria, oferecendo o resgate junto com seu filho. E as mulheres, as mães que davam luz a mulheres, deveriam de se apresentar depois de 80 dias. Para homens primogênitos, 40 dias. Para mulheres, deveriam se apresentar depois de 80 dias. E Nossa Senhora então cumpre a lei de Deus, e ela vai ao templo oferecer então o sacrifício pela sua purificação, conforme ordenava então a lei de Moisés. Mas aqui nós temos duas coisas. Esta festa tem esses dois acontecimentos. O primeiro, a apresentação do Senhor no templo, e o segundo, a purificação de Nossa Senhora. Curioso a apresentação do Senhor no templo, porque a primeiro momento pode nos parecer uma contradição, porque o templo ele é dedicado ao culto a Deus. E como que o Deus se fez carne tem que ser apresentado no templo? Há necessidade de Deus feito homem apresentar-se no templo, já que o templo ele existe para o culto a Ele mesmo? É uma contradição, uma aparente contradição. Nosso Senhor, cumprindo a lei de Moisés, Ele não somente cumpre a lei de Moisés, mas a supera ao cumpri-la. Pois ao entrar no templo, o Deus eterno e todo-poderoso, feito carne, Ele irrompe os muros do templo, apontando-nos assim a verdade de que o templo não pode abarcá-lo, porque é um templo de pedra, e o lugar de sua habitação desde toda a eternidade é o céu. Portanto, nada pode conter a Nosso Senhor, e o templo de pedra de Jerusalém não pode contê-lo. Assim, Nosso Senhor então nos remete àquilo que Ele diz à samaritana no Evangelho de João, afirmando a ela que a partir de então não mais se adorará a Deus no templo, mas Deus será adorado em espírito e em verdade. Nosso Senhor então está aqui apontando para a igreja, que não é feita de templo de pedras, de muros, de colunas. A igreja é o templo místico, a igreja é o templo do Espírito Santo, é o templo espiritual, do qual Cristo é a pedra angular, como ensina São Paulo, e nós somos as pedras vivas, sobrepostas sobre esta pedra principal. Então a entrada de Nosso Senhor no templo, a apresentação do Senhor no templo, Ele nos remete, já nos leva à realidade do que é a igreja, que supera o templo de pedra e que é constituída por Nosso Senhor como o templo místico, como o templo espiritual, como o templo do Espírito Santo, do qual o batizado participa como pedra viva, como nos ensina São Paulo. E outra aparente contradição é a purificação de Nossa Senhora. Será que Nossa Senhora precisa ser purificada? Ela é a Imaculada Conceição, concebida sem pecado original? O seu parto foi um parto virginal, pois ela é virgem antes, durante e após o parto. Um parto miraculoso, realizado pela graça do Espírito Santo. Portanto, de que necessidade Nossa Senhora tem de se purificar? Pois bem, nós compreendemos isso aqui dentro do contexto sacrificial da apresentação de Nosso Senhor no templo. Nosso Senhor é apresentado no templo como a hóstia imaculada, como a matéria do sacrifício, como o cordeiro imaculado, o cordeiro puro, que deveria de ser sacrificado por nós na cruz. É assim que ele é apresentado no templo. Por isso que Simeão
um homem muito idoso, que representa aqui Israel, e que ansiava pela vinda do Messias, como Israel também esperava. Ele toma o menino Jesus nos braços e bendiz a Deus cantando o hino Nunc Dimittis. Deixai, Senhor, agora o vosso servo em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação. No velho Simeão está Israel, que esperava o Messias e não o via, e agora o contempla com seus olhos. E após bendizer a Deus com esse magnífico hino do Nunc Dimittis, que a igreja reza todos os dias, os padres religiosos rezam no breviário romano, na oração das completas à noite, Simeão se vira para Nossa Senhora e diz: esse menino será causa de queda e de reerguimentos de muitos, porque ele será um sinal de contradição. Simeão estava falando do sacrifício do Senhor. E ainda Simeão diz a Nossa Senhora: uma espada traspassará a sua alma. Nos recordando aqui o que ensina Santo Agostinho, que tudo aquilo que Nosso Senhor sofreu na sua carne, Nossa Senhora sofreu na sua alma. Nosso Senhor, Ele é o Redentor. O Redentor que é apresentado no templo. E Nossa Senhora é a corredentora, pois ela sofreu com o seu Filho. Aquilo que Ele sofreu na sua carne, Nossa Senhora sofreu em seu coração. Por isso que Nosso Senhor, a ser apresentado no templo, Ele é a vítima pelos nossos pecados. E Nossa Senhora, aquela que não tem necessidade nenhuma de purificação, ela vai ao templo para ser purificada, conforme a lei de Moisés. Para quê? Para oferecer-se como corredentora pelos nossos pecados. Ou seja, caríssimos irmãos, que belíssimos mistérios desta festa da purificação de Nossa Senhora, e a igreja propositadamente colocou este título da festa, da purificação de Nossa Senhora, para que quando nós ouvirmos esta expressão, purificação de Nossa Senhora, nós a entendamos na sua exatidão. É uma purificação aparente, porque ela é a Imaculada, mas ela veio como corredentora com seu Filho assumir os nossos pecados, porque o que o Filho sofreu na carne, ela sofreu na sua alma, no seu coração, por amor de nós. Portanto, caríssimos irmãos, esta festa em que nós concluímos o ciclo natalino e as alegrias do Natal, as jubilosas alegrias do Natal, com esta festa a igreja então encerra esse clima natalino de alegria e de exultação, de gáudio, para que no espírito sacrificial da entrega do Senhor e de Nossa Senhora, nós já somos introduzidos no espírito sacrificial e penitencial da Septuagésima, que se iniciará daqui a 15 dias, daqui a 2 domingos. O tempo da Septuagésima, que nos predispõe para o tempo da Quaresma, a Quaresma que é um tempo então litúrgico, de fortes penitências e mortificações, nos preparando para a festa da Páscoa. Então a igreja então faz com esta festa da purificação de Nossa Senhora este intermeio, de modo que encerra-se todo o espírito natalino de gáudio e de alegria e nos introduz agora no espírito penitencial, no espírito contrito, no espírito de mortificação, pela Septuagésima que nos espera daqui a 15 dias. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja é tão pedagógica e a igreja é tão acertada em tudo aquilo que diz respeito ao motivo da nossa vida espiritual, de modo então a, conservando a alegria desta festa, ao mesmo tempo a igreja então já nos introduz no espírito de penitência. Porque uma coisa não se contrapõe à outra, porque a verdadeira alegria é a alegria que vem de Deus,
E esta alegria que vem de Deus é fruto da penitência, é fruto do arrependimento dos pecados, é fruto da conversão, é fruto da busca de uma vida nova, de uma vida santa. Portanto, caríssimos irmãos, hoje nós, na procissão, antes desta missa, da purificação de Nossa Senhora, o sacerdote de paramentos roxos nos lembra desse espírito penitencial, e ao acendermos as velas, nos lembra desta alegria espiritual que não pode nunca estar ausente da nossa vida interior. Nosso Senhor nos deu a grande luz, a primeira e grande luz, que é a virtude da fé. A fé é uma virtude sobrenatural, espiritual, infusa. Deus, nosso Senhor, no nosso batismo, Ele nos infundiu a fé. De maneira então a sermos capazes para as coisas de Deus, capazes para as realidades espirituais, sobrenaturais. Podemos então compreender as coisas de Deus pela virtude infusa da fé. Depois, a luz da graça divina, que também recebemos no dia do batismo, a graça santificante, que realiza em nós aquilo que a fé comunica, de modo que todos os mistérios divinos que aprendemos da fé, do conteúdo da fé, se realizem em nós através da graça santificante. Pela fé nós sabemos que nosso Senhor morreu por nós e nos redimiu. Pela graça santificante, a remissão dos pecados se realiza em nós, no dia do nosso batismo. E a grande luz que são os dons do Espírito Santo, que nos capacitam para o combate contra o demônio, contra o mundo, contra o pecado, contra os nossos defeitos pessoais, sobretudo o defeito dominante. Nosso Senhor então nos encheu de luzes, de graças, de bênçãos. E ao acendermos as velas hoje, nós nos recordamos isso, da luz da fé, da luz da graça, da luz dos dons do Espírito Santo. Por isso que Papa São Leão Magno nos lembra da nossa dignidade de cristãos, e de que, portanto, nós não podemos viver segundo as trevas, numa vida mundana, numa vida pagã, nos costumes mundanos e pagãos, mas buscar uma vida santa, uma vida iluminada, porque nós somos arrancados das trevas, lembra o Papa São Leão Magno, e conduzidos para a luz. De modo que nós não estamos nesse mundo como alguém que não tem sentido da vida, que não enxerga as coisas, como diz também São Paulo, na escura, num túnel escuro, as apalpadelas, tentando enxergar e entender alguma coisa. Não, nós não estamos nas trevas, nós temos um rumo, nós temos um sentido, que é o céu, a luz eterna. Portanto, estas luzes que hoje acendemos, através dessa festa das luzes, a festa da Candelária, muito popularmente conhecida, sobretudo aqui no Brasil, a festa da Candelária, estas luzes nos lembram da luz, da grande luz eterna, a luz que nunca se extinguirá. Neste mundo vem o dia, a aurora, nasce o sol brilha, à tarde vem o ocaso, o sol desaparece e vem a noite. A luz eterna não. A vida eterna é o dia eterno, é o domingo eterno, o 8º dia. O domingo eterno, o dia eterno, onde não se encontra a noite, onde não se encontra trevas. Portanto, caríssimos irmãos, essas luzes nos lembram da grande luz que nos veio no Natal, que alegra o nosso coração, porque o Natal não é uma data que celebramos no dia 25 de dezembro e esquecemos, é uma realidade presente. Deus, nosso Senhor, nasceu, se encarnou e está entre nós, sobretudo no sacramento da Eucaristia. E ao mesmo tempo, caríssimos irmãos, esta luz que Ele nos trouxe é a luz eterna, é a luz celeste, que ilumina a nossa vida, e a luz sob a qual nós habitamos diante de Deus. Portanto, não voltemos às trevas da vida pagã, da vida mundana, da vida que tínhamos antes de sermos batizados, escravos do pecado, escravos do demônio, escravos do mundo. Vivamos a vida digna de Deus, em plena luz,
Vivamos em claro dia, a consciência clara, informada pela fé, pelo conteúdo da fé, segundo o catecismo da igreja, o catecismo de São Pio X. A consciência clara, bem formada nos princípios da moral católica. Uma vida iluminada, livres interiormente diante de Deus, amando e servindo sem medo dos homens, sem medo da falta de reconhecimento e da ameaça dos homens, sem medo dos inimigos da fé e da Santa Igreja, sem medo dos movimentos dos nossos caprichos devido ao nosso orgulho, aqueles medos que nós produzimos para nós mesmos, que nos engessam, que nos levam para baixo. Nós caminhamos, caríssimos irmãos, para frente. Nós caminhamos para o céu, no grande farol, no porto seguro da vida eterna. A luz eterna brilha sobre nós. Portanto, caríssimos irmãos, diante disso nasce a nossa contrição pelos nossos pecados. Quantas negligências, quanta frieza diante de Deus, quanta displicência diante de Deus, quanta negligência dos nossos deveres, quanta tibieza, quanta falta de amor a Deus, quanto deveríamos de dar amor a Ele, de corresponder ao seu amor, o quanto nós somos débeis, o quanto nós ainda não consolamos o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Portanto, caríssimos irmãos, esta festa nos traz todas essas verdades que nós devemos levar para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida prática. No cultivo dos santos costumes, no cultivo da vida da fé, nos pormenores da prática diária, a nossa vida sacramental, a Santa Missa, a comunhão e a confissão frequente, a reza do terço diário, a meditação dos santos evangelhos, a mortificação dos nossos sentidos internos e externos, uma vida ordenada e voltada para Deus, nosso Senhor, afastada do mundo, cada vez mais de Cristo e menos do mundo. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, nesta festa da purificação de Nossa Senhora, mas que é uma festa cristológica, acima de tudo, porque ela apresenta o seu Filho no templo para realizar a remissão dos nossos pecados, e ela se associa a Ele como corredentora. Então pensamos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, hoje que é um dia de muitas graças, que nos inspire santos propósitos, e que ela, em sua misericórdia e sua poderosa intercessão, nos dê a graça de colocarmos esses propósitos em prática, nos detalhes, no dia a dia, na prática do nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.